Vocês estão animados, hein, irmãos? Eita! Agora saiu o ministro, entra para o pastor agora, amém, irmão? Graças e paz, queridos. Quem está sendo edificado nesses dias aqui? Glória a Deus. Eu quero ir a essa mensagem da manhã para um grande chamado que Deus tem para nós. E eu tenho sido muito edificado, aqui anotado, procurado refletir tudo que Deus está falando. Mas antes de eu falar tudo isso, eu quero dizer que é um privilégio ser pastor na Comunidade da Graça em Guarulhos. Vocês são uma família linda, cheia do Espírito Santo. Aqui estão as pessoas mais abençoadas e edificadas dessa terra. Está aqui, ó. Amém? Você fica feliz de participar dessa família? Eu também. E ontem, pastor Fabiano falando aqui, nós estamos mergulhando, nesta conferência desde sexta-feira no amor. Ontem falamos sobre o que de fato aqueles que passam a amar a Deus fazem, que é orar, ter intimidade, construir intimidade. Eu não sei porque eu me identifiquei com ele ontem à noite, assim, Jesus sabe. Mas fui muito edificado, foi um tempo muito especial. E eu queria só deixar algo para o nosso coração, daquilo que foi liberado aqui por meio do ensino da palavra, mas profecia, Profecia é a palavra de Deus que traz essa vida. Eu quero incentivar você, tudo aquilo que você recebeu de Deus e tem recebido nesses dias, a anotar isso, a você deixar isso registrado, para que seu coração não seja roubado daquilo que Deus está te entregando. Isso eu tenho aprendido, que toda profecia é uma semente de Deus para nós. Eu já, não só pela palavra com o Senhor, mas através de homens que Deus colocou na minha vida, seja desde os meus pais, aqui meu irmão, minha cunhada, que são os meus pastores, e tantos homens de Deus que vêm com a palavra e vêm edificar, porque a profecia ela vem para edificar. Eu procuro guardar isso. Um dia eu recebi uma palavra de Deus falando: olha, o Senhor vai te levantar para curar pessoas. E eu orava isso, mas ainda não tinha tido experiências, e eu guardei isso no meu coração, porque deixa eu falar uma coisa, a palavra ela vai cair em várias terras aqui, que a tua terra seja boa e fértil. A responsabilidade da gente fazer isso aqui crescer e essa conferência se tornar uma realidade cada vez mais na nossa vida, a gente precisa cultivar o que nós estamos recebendo. Quarta-feira você vai colocar seus olhos de novo nessa conferência e vai falar: Senhor, o que o Senhor falou comigo, o que eu vou pôr na minha vida, amém? Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3, hoje nós vamos falar sobre mergulhados na evangelização. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1, eu vou tentar por aqui, se não der certo eu jogo aí, tá bom? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, você pode acompanhar também aqui a leitura comigo. A palavra de Deus diz: será que estamos, capítulo 3, versículo 1, será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aquele que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos não são a nossa carta escrita, vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos aonde? Em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, mas a nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Amém, queridos? Você pode dar uma glória a Deus bem forte por essa palavra? Então essa palavra aponta para, eu já vou falar do final aqui. A mensagem de Deus para nós é que todos nós fomos chamados para sermos cartas vivas. E a palavra evangelização no grego, que significa os proclamadores de uma boa notícia, ou seja, fazer parte daquilo que Deus nos chamou é um presente. Você
é a pessoa mais privilegiada, porque aquilo que você recebeu hoje você pode dar continuidade. Nós recebemos a evangelização como um privilégio de Deus. Sabe por quê, querido? Se não fosse um presente, você não estaria aqui hoje. Se não fosse um privilégio, o evangelho não chegaria até nós. Quantos homens e mulheres que doaram a sua vida, que se tornaram cartas vivas para que essa mensagem chegasse e nos alcançasse, sim ou não? E é por isso que nessa manhã o Senhor nos traz aqui para esta realidade de 2 Coríntios, alguma das coisas que aconteciam no contexto histórico aqui. Paulo está falando, primeiramente, que Paulo está exortando a igreja de Corinto, primeiro para que eles possam tomar cuidado com as divisões, com as vaidades, aquilo que queria às vezes entrar na igreja, para que ela não pudesse cumprir o seu propósito de ser uma carta viva. Então Paulo está dizendo naquele momento para a igreja de Corinto, em cima dessa analogia ou essa metáfora, né, dos cristãos se tornarem as cartas vivas, outras coisas também que aconteciam ali. Paulo estava vivendo debaixo de uma grande perseguição. Quantos já passaram por grandes lutas aqui? Glória a Deus. Paulo estava passando por um momento também assim. Ele estava escrevendo para a igreja de Corinto para que eles pudessem também ter esta consciência. Uma das coisas que aconteciam naquele momento na igreja é que muitos líderes espirituais, eles eram endossados por autoridades. Então assim, eles eram recomendados. O que as autoridades falavam, diziam: este aqui, ele é recomendado para ser um ministro. Muitos destes não eram ou não viviam de acordo com esta mensagem. Então Paulo está dizendo agora: nós não precisamos mais de cartas de recomendação, não precisamos. Nós agora nos tornamos, cada cristão agora se torna um ministro, cada cristão agora se torna uma carta viva. Porque ele está dizendo, não foi escrita pela tinta, pela letra, porque a letra ela lembrava da lei de Moisés, onde, né, foi escrito pelas tábuas da lei, onde os homens tinham que cumprir as leis, e com isso a lei apontava para o pecado, e o pecado ele gera morte. Mas agora ele está dizendo, nós fomos escritos com o Espírito, porque o Espírito, ele torna esta palavra viva dentro de nós, e o Espírito ele aponta por uma vida eterna. E é por isso, irmãos, que nós temos essa consciência de sermos hoje a carta viva. Fala, nós somos as cartas vivas. E toda carta ela precisa do quê? De uma mensagem. Nós temos a mensagem mais poderosa dentro de nós. Essa mensagem ela é muito poderosa porque nós cremos que ela é capaz de mudar todo o universo. Nós carregamos essa mensagem que transforma os corações. Essa mensagem hoje, ela está dentro de você. Essa mensagem diz em João 1, capítulo 1, versículo 14, que o verbo, ele se fez carne e ele habitou, ou seja, ele tabernaculou. Hoje ele está em nós, ele habitou em nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta mensagem não é uma letra, mas essa mensagem é uma pessoa de Cristo, aquele que veio para nos libertar do poder do pecado, nos deu essa mensagem mais poderosa. Deus nos criou para Ele. Nós fomos criados para Ele. Nós fomos criados para ter relacionamento. Olha que coisa mais linda, você poder sair daqui hoje e dizer, como carta viva, não importa de onde essa pessoa veio, qual é o passado, qual é a história que essa pessoa teve. O que importa, irmão, é de que Deus quer ter relacionamento com todo mundo. Então essa mensagem, ela está carregada de vida, de esperança, meus irmãos. E ela, uma vez que nos alcançou, uma vez que ela te alcançou, não importa o seu tempo de fé, não importa quanto tempo, se você está chegando agora, se você tem tanto tempo de igreja, como nós ouvimos aqui, nós precisamos que este fogo aumente no nosso coração, nós precisamos ser despertados, porque nós carregamos aquilo que o mundo carece. O mundo ele está caindo, queridos, num caos, sim ou não, cada vez mais. As pessoas, famílias desestruturadas,
nós carregamos a mensagem mais poderosa do universo. E eu quero nessa manhã trazer essa consciência ao nosso espírito hoje, para que no nome de Jesus nós entendemos que essa mensagem ela se torna tão poderosa, como Paulo está dizendo aqui, que a maior evidência de que Cristo veio, Ele precisou ouvir. Primeiramente, nós fomos criados para a glória de Deus. Você pode falar isso? Eu fui criado para a glória de Deus. Só que o pecado, ele nos separou da glória. Todos pecaram e fomos afastados da glória de Deus, destituídos. Só que essa mensagem poderosa, ela é tão simples e ao mesmo tempo ela é muito profunda, porque ela está dizendo: há esperança para você. Há esperança para você. Ah, mas está difícil a minha vida. As pessoas vão falar isso, você já falou isso um dia. Nós só precisamos dizer: há esperança para você, porque Jesus veio. Ele viveu como homem, Ele suportou as nossas dores, Ele se entregou numa cruz, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não está mais numa cruz, Ele ressuscitou. Deixa eu falar uma coisa, Ele não só ressuscitou, Ele subiu aos céus. Ele não só subiu aos céus, Ele enviou o seu Espírito sobre a igreja. E hoje nós somos os Cristos da terra, cristãos, pequenos Cristos. Nós somos a revelação de Cristo sobre a nossa geração. E é por causa disso, meus irmãos, que eu creio que a maior evidência de que Cristo está entre nós é o meu e o seu testemunho. E esse testemunho, ele começou, para alguns vai começar, mas para muitos já começaram aqui. Mas ele não está completo no que se diz na terra, mas nos céus, na eternidade, você já foi chamado para viver para sempre com Cristo. A partir deste testemunho, a obra não está completa, mas fiel é aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Então, querido, se você chegou hoje, se você está conosco há muito tempo, nós precisamos entender: somos a carta viva de Deus, e a maior evidência para este mundo de que Cristo reina e Ele vai voltar é o seu testemunho. É a forma simples, irmão, de você dizer alguma coisa dentro de mim. Quantos tiveram seus pensamentos mudados? Quantos pensavam de uma forma e hoje pensam diferente? Quantos tinham atitudes ou velhos hábitos e você viu Cristo mudando isso? Quantos aqui dão glória a Deus? É isso, meu irmão, você tem testemunho de sobra. Eu estava esses dias falando com a Gabi aqui, né? Eu fui visitar um menino, né? Um aluno da escola da Maria Luísa, um amiguinho dela, né? Que estuda com ela. Maria Luísa tem 5 anos. E eu fui visitar, que ele estava no hospital. E já na verdade é recorrente essa internação. No final do ano passado, e agora de novo, ele foi para o hospital e estava com os pais. Eu estava lembrando de manhã hoje esse testemunho, porque foi agora, essa semana. Enquanto eu estava chegando naquele quarto, eu pude sentir esse amor de Deus por aquela família. Não tinha vínculo. Hoje nós estamos construindo. E eles falaram que eles têm a fé católica, mas você vê que eles ainda estão experimentando, ainda não conhecem toda a mensagem poderosa. Mas havia sede no coração daqueles pais de que Deus faça algo naquela família, naquele filho. Quando eu fui orar por ele, ele é tão lindo, Pedro. Ele se ajoelhou na maca assim, na cama. Enquanto nós orávamos, eu senti um amor. Coloquei as mãos sobre ele e simplesmente orei, irmãos. O quarto estremeceu? Não. Mas eu senti o amor de Deus por aquela família. Passando alguns dias depois, ele me manda alguns áudios no Instagram. E ele estava em lágrimas. A gente se encontrou na escola rápido. Ele falou: eu queria te falar na escola, mas não deu tempo. Samuel, preciso falar. Quando você entrou naquele quarto, era como se a esperança estivesse entrando.
quando você estava orando e nós estávamos orando pelo nosso filho, ele disse: eu tive visões. Um homem que ainda não experimentou da graça aqui completa, e ele disse: eu vi anjos naquele quarto. E enquanto você colocou as mãos sobre o meu filho, eu via meu filho pegando fogo. Ele não sabe o que é o fogo do Espírito, que é essa palavra viva dentro de nós, mas ele falou: eu vi o meu filho em chamas. E queridos, para a glória de Deus, no dia seguinte eles receberam alta, e ele falou: eu tenho certeza que aquela oração curou o meu filho. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Não é por causa de mim, mas porque eu estou pensando comigo mesmo: meu Deus, se eu deixasse as agendas, as tarefas da minha rotina tomarem ao ponto de não me importar com alguém, olha que oportunidade que eu ia perder. Quantas oportunidades nós temos todos os dias, meus irmãos. Pessoas do nosso lado, na nossa casa, onde você está, no caminho, não sei com quem você encontra, mas meus irmãos, é oportunidade, é presente de Deus. Saber que a mensagem mais poderosa, simples e profunda vai chegar e alcançar o coração daquela pessoa por causa de uma carta viva, que é você. Louvado seja o nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Por isso nós precisamos, irmãos, ter um profundo, estamos falando de mergulho, precisamos ter um profundo compromisso com essa mensagem. Precisamos nos comprometer com essa mensagem. Não é sobre ouvirmos apenas. Como é que a gente constrói isso, irmãos? Não é só ouvir. Nossa, como o pastor Fernando, como Deus falou nesse domingo, isso é maravilhoso, ótimo. Pergunte a si mesmo: o que é que eu vou fazer com a mensagem? Como é que eu vou fazer Cristo ser maior? Como é que eu vou diminuir mais essa semana? Amém, irmãos? Por isso que Atos 20, 24, mesmo Paulo dizendo: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, dando graças, dando testemunho do Evangelho da graça de Deus. Testemunho da graça de Deus. Nós somos testemunhos da graça de Deus. Somos as cartas vivas. Esta obra que começou na tua vida está crescendo. O que é que o Espírito Santo hoje pode gerar em nós? E é essa oração nessa manhã: Senhor, batiza-nos com um profundo senso de urgência pela minha casa. Nós estamos vendo aí o mundo, até quem não crê está começando a crer, até ateu famoso e já está virando, acho, porque o Espírito Santo está preparando a noiva, irmãos. Jesus está voltando. Nós precisamos de um profundo senso de urgência para que nós possamos ir até aqueles que estão sofrendo. Amém, queridos? Nós precisamos desse senso de urgência. E eu quero começar a falar aqui de algumas histórias. Eu falo: Senhor, talvez eu não sei até onde, como carta viva, como mensagem, eu vou ser privilegiado. Eu não sei para quantas pessoas Jesus vai me enviar. Eu sei os testemunhos que Deus já me deu, mas eu quero ter o fogo e a chama que esses homens carregam, porque é o mesmo Espírito. Então, se Deus fez com eles, Deus vai fazer com a gente. Deus fez com os apóstolos, não é para ficar aqui. Atos 29 é hoje, agora. Deus está fazendo hoje com a gente. É para continuar o que Deus começou. É para continuar essa jornada linda. E eu olho para a vida desses homens, entre tantos que eu poderia trazer, alguns que me impactou assim, ao ponto de eu poder repartir isso com vocês. Por exemplo, meus irmãos, a vida de Dwight Lee Mamute. Vou falar aqui da história de todos, que não dá tempo. Depois você pode pesquisar mais. Um grande evangelista do século XIX. Um homem que diz o seguinte: de cada 10 pessoas, 1 vai ler a Bíblia, 9 vai ler o cristão. É por isso que ele também diz nessa frase que o mundo não precisa de mais pregadores, mas de mais cristãos vivendo como Cristo. Não é sobre quantos pregadores sobem na plataforma. Talvez Deus nunca te chamou para subir numa plataforma para falar,
Mas ele está dizendo que cristianismo é sobre vida, testemunho. Aquilo que eu recebi hoje, eu estou entregando, oferecendo. O presente que é a presença de Deus na minha vida. O que é que Ele está fazendo, o que é que Ele está mudando. Quais são as coisas que ainda você reconhece que Deus vai fazer? Sabe por que muitas vezes não vamos? Porque a gente olha ainda tanta coisa que precisa ser organizada, e a gente fala, eu não estou pronto ainda. Quem já pensou assim, irmãos? A gente fala, não estou pronto. Não, irmão, se não fosse uma carta viva na tua vida, você não estaria aqui, querido. Nós precisamos anunciar essa mensagem, proclamar as boas notícias. Você já tem tudo que você precisa para, através dessa mensagem que não é sua. Entenda, essa mensagem é uma pessoa, é Cristo em nós, a esperança da glória. Não é você que convence ninguém, mas é o Espírito Santo que vai usar os teus lábios para trazer transformação. Quem pode dar um glória a Deus igual essa irmã aqui? Eu creio que é o início de uma grande jornada. E é por isso, irmãos, que quando eu olho para a vida de Attila Mahmoud, eu me constranjo, eu falo, é exatamente isso. As pessoas, elas não vão ficar olhando se você carrega uma Bíblia debaixo do braço. Hoje é quase que mais difícil ainda, né? As pessoas saírem, temos ela no celular, mas é importante. Eu gosto de andar com a minha Bíblia, às vezes impressa, né? Eu tenho ali meus tempos com Deus na minha casa, com algumas que eu estudo, mas eu quero dizer uma coisa: o que impressiona as pessoas é de fato se você está andando de acordo com essa mensagem. E falando sobre isso vai te dar autoridade, porque não adianta falar só também, como o pastor Fernando nos lembrou aqui alguns domingos, né? Mas eu posso pregar com a minha vida, se possível usar palavras. Não, nós temos que pregar com a vida usando palavras. Precisamos falar que Cristo é bom. As pessoas vão ver e falar, mas o que é que você tem? Eu falo, eu vou te falar o que está acontecendo comigo. Eu preciso comunicar uma boa notícia para você. Nós temos a mensagem mais poderosa, irmão. Pastor, mas ainda eu estou sendo liberto disso, daqui. Irmão, vai sendo liberto mesmo, porque você está tirando pessoas do inferno. É desse jeito que o Espírito Santo, Ele vai continuar essa obra na tua vida, mas Ele quer te usar. Ele quer usar os seus lábios. Nós queremos nessa manhã, queridos, declarar isso. O mundo, ele não precisa de mais pregadores. Ele precisa de cristãos que vivem como Cristo. Quem quer viver como Cristo aqui? Leonard Ravenhill, ele viveu de 1907 a 1994, um grande evangelista. Essa frase também me abençoou muito. 5 minutos dentro da eternidade. Se nós parássemos agora a nossa vida, fechasse os olhos e imaginasse a eternidade. Eternidade, meu irmão, não vai acabar mais. Você sabe que é uma pessoa passar uma eternidade no inferno? Nós não sabemos. Nós podemos imaginar com a nossa mente tão limitada. O que é eternidade? Ele fala 5 minutos dentro da eternidade. Eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, sim ou não, irmãos? Amado mais, suado mais, agoniado mais, chorado mais, convidado mais, testemunhado mais, servido mais. 5 minutos que nós estivéssemos lá, olhando para o que acontece no inferno, ou vendo a beleza e a alegria que é nos céus. Não sei se ele, mas um outro autor diz o seguinte: a igreja passa 5 anos, alguns vão para envios missionários para estudar, para serem treinados, tudo isso é importante, mas se os mesmos que estão ali para serem incendiados descessem 5 minutos no inferno, essa experiência mudaria o nosso senso de urgência para sempre. Nós precisamos ser tomados desse senso de urgência quando nós entramos e acessamos a eternidade. O Espírito Santo pode te levar nesse lugar. Ele pode te levar a ver o quanto é desesperador para alguém que não tem mais escolha. E hoje Deus nos deu essa oportunidade, esse presente, essa alegria. A mensagem, ela pode alcançar alguém como Charles Spurgeon, por exemplo, ou como um homem tão simples, desconhecido, possivelmente até um leigo, identificado apenas como um pregador primitivo metodista que viveu que no dia 6 de janeiro de 1850, ele sem nenhuma eloquência,
Ele repetiu várias vezes, Isaías 45, 22. Ele fala: olhe para Jesus. Este homem falava diversas vezes. Olha para Jesus. Sabe esse homem simples? Talvez muitos se identificam. Talvez você vai falar: eu não me identifico com Charles Spurgeon. Sabe quem foi Charles Spurgeon? Mano? Não vou falar da história dele, mas o que Deus fez. Um homem cheio do Espírito Santo, que entendeu que não é mais da letra, mas o Espírito que está em nós. O mesmo Espírito de Charles Spurgeon está em você hoje. Esse homem alcançou, a palavra fala, a história diz que mais de 10 milhões de pessoas receberam o anúncio do Evangelho através deste homem, num tempo que não tinha redes sociais, não tinha nada. Sabe o que é isso, irmão? Alguém que queima por Jesus, alguém que entendeu que é uma carta viva. Mais de 10 milhões na sua igreja, mais de 14 mil pessoas foram batizadas. Aí você fala: pastor Samuca, meu Deus, é muita coisa. Você pode, eu não sei para quantas pessoas Deus vai enviar a sua vida para ser uma carta viva, mas você e eu precisamos deste fogo que Charles Spurgeon ele carregou. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos, porque isso vai nos dar senso de urgência para alcançar aquela tia, para alcançar aquele pai, aquela mãe. Essa paixão, ela nos leva às pessoas. E este homem, talvez muitos se identificam com este homem aqui. Esse homem que ninguém sabe o nome que eu falei, segundo exemplo. Ele estava numa manhã fria, congelada ali, onde o pastor não pôde ir, por causa que as geleiras, né, elas obstruíam os caminhos, não podiam chegar, né, as carroças, enfim, até o lugar. E perguntou, chegou uma mensagem que ele tinha uma opção. E eu fico imaginando aqui: pastor Fernando, um dia os pastores não podem estar aqui, aí ele vai chegar em você, ou vai vir uma mensagem por WhatsApp hoje, né, mais rápido. Aí vai falar assim: você vai pregar hoje no culto. Quem receberia essa santa missão? Aí, 2, 3, 4, 5. Ai, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa, queridos, eu estou falando sobre plataformas. Muitos não foram chamados para cá, mas aquele homem, ele entendeu que se ele não falasse, pessoas iam perder a oportunidade de acessarem a eternidade. E quando ele falou, mesmo com medo, ele falava: olha para Jesus, olha para Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele virou para um jovem que estava no meio da plateia e falou assim: jovem, estou vendo que você é infeliz, olha para Jesus. E ele falava: olha para Jesus. E aquele jovem, naquela manhã de 6 de janeiro, olhou para Jesus e se tornou o príncipe dos pregadores da Europa, que é Charles Spurgeon. Charles Spurgeon nasceu em Cristo naquela manhã que aquele jovem não deixou o seu medo e a sua vergonha ser paralisada. Talvez você não seja o Charles Spurgeon, mas você vai ser uma carta viva para despertar novos Charles Spurgeon na nossa geração. Homens e mulheres que vão para 1, 100, 200, eu não sei, 1000. Hoje nós sabemos que a influência da igreja massiva, nós podemos ter muito mais força 1 para 1. Olha só, se todos nós alcançássemos uma pessoa, o que aconteceria aqui? Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Sabe, irmãos, e eu creio que é este senso que nós precisamos ter. Somos a carta viva. John Knox, ele é um homem que também viveu, ele viveu contra aquela frieza espiritual que a Escócia vivia, e ele orava por isso, ele orava por um avivamento, ao ponto de os seus olhos serem batizados com compaixão, e ele dizer: dá-me a Escócia, eu morrerei. Quantos orariam isso aqui por Guarulhos, irmãos? Dá-me Guarulhos ou eu morro, Senhor. Isso acontece com pessoas que experimentaram cada vez mais da revelação dessa mensagem tão poderosa, que nos desperta para as pessoas. Dá-me a Escócia ou eu morrerei. Este mesmo homem que a rainha da Inglaterra disse assim: eu temo mais a oração de John Knox do que 10 mil homens do exército. Será que a oração de um justo pode muitos seus efeitos? A palavra de Deus nos confirma isso. O que acontece se nós nos levantarmos para orar por aqueles que nós queremos alcançar? E aqui a mensagem alcançou minha família. Ela alcançou minha família. Ó, minha vozinha aqui, meu vozinho, vó Maria, mãe da minha mãe,
O pastor Fernando já contou algumas vezes aqui. Essa mensagem chegou até nós. Saudades da minha avó. A avó, ela foi alcançada por uma mulher, a dona Fiinha, morava numa casinha simples, passando por um momento de luto. Minha avó, pela perda de um filho que morreu afogado, desconsolada. Dona Fiinha foi a carta viva na vida da minha avó. Anunciou Jesus, alcançou o seu coração. Minha avó não ficou com essa carta fechada, ela espalhou essa notícia, essas boas notícias para a sua família, alcançando minha mãe, que a minha mãe foi a carta viva que alcançou meu pai, que alcançou outros nossos filhos, e alcançou todo mundo, e está alcançando, e chegou em Guarulhos e falou: eu sonho com essa cidade, Deus vai fazer alguma coisa, que começou numa célula, que começou com uma igreja e foi crescendo, multiplicando igrejas. Estamos aqui, mais pessoas serão alcançadas, porque as cartas vivas não se calaram. Eu não posso dizer mais para ela: obrigado, vó, mas eu posso agradecer todos os dias, porque ela deixou um legado. Obrigado, porque você não deixou sua carta fechada, você espalhou essa boa notícia. Obrigado, Jesus. Toda carta precisa de um destinatário. É para alguém que nós vamos. Eu não sei para quantas pessoas Deus vai te enviar, mas você sabe que Deus pode aumentar o nível no teu coração de senso de urgência, falando: Senhor, eu vou falar uma coisa, o Espírito Santo é especialista em nos lembrar de gente que a gente já esqueceu. A gente olha para a nossa volta, a gente está numa rotina frenética, Deus vai começar a te lembrar, irmão. Primos, parentes, toda carta precisa de um destinatário. Essa mensagem, ela é tão poderosa, diga assim, essa mensagem, ela é tão poderosa, que nos faz enxergar todas as pessoas pela fé. E é por isso, caminha aqui para a gente orar, que Jesus nos faz enxergar todas as pessoas pela fé. Começou aqui, ó, Mateus 9,36. Ao ver as multidões, eu quero que você fale assim: Jesus sentiu grande compaixão. Está aqui o que nos move, amém, irmãos? Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Quando nós enxergamos as pessoas pela fé, primeira coisa que acontece, nós começamos a enxergar pela fé as necessidades, os conflitos que elas estão passando. Nós começamos a olhar, não aqueles amigos que às vezes ficam fazendo lá piada, né? As pessoas sorriem para a gente no trabalho como se tudo estivesse bem. Mas aqueles que não têm Cristo, elas têm um vazio do tamanho do universo na sua alma, que só Cristo pode preencher, meu irmão. Então olhar, às vezes um sorriso não quer dizer que essa pessoa esteja bem, ela precisa ter um encontro com Cristo. E é por isso que nós precisamos olhar como Jesus via a multidão. Ele via a necessidade, ele via a dor, ele se sensibilizava, ele se compadecia. Porque a empatia é se colocar no lugar do outro. A compaixão, ela vem com a empatia mais atitude. Então ela não só olha e sente como a pessoa, mas ela vai e faz pela pessoa. A mensagem que carregamos nos leva as pessoas para dizer: eu tenho para a tua vida uma boa notícia. Eu creio que Deus pode mudar o seu destino. Eu creio que Deus tem paz para a sua casa. Eu creio que Deus pode te levar para um lugar de descanso. Deus tem para nós esse desafio nessa manhã. Quantos recebem esse desafio? Enxergar as pessoas pelas suas necessidades. Segunda coisa que a gente vê as pessoas, 2 Coríntios 5,16, ele fala: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos nós pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, nova criatura é. A velha vida acabou. Fala assim: a velha vida acabou. Quero que você fale para o diabo ouvir nessa manhã, em nome de Jesus: a velha vida acabou, e uma nova vida
teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Ele nos deu essa maravilhosa missão, esse poderoso privilégio, presente de Deus, de reconciliar pessoas com Ele. Então essa segunda aqui, primeiro a gente vê o que? Necessidade e dor, se compadece. Fala assim, eu preciso me mover, não vou aceitar que essas pessoas estejam vivendo assim. Segunda coisa, a gente olha com os olhos de Cristo para a gente ver como essas pessoas já vão ficar em Cristo Jesus. Está entendendo isso? Ah, mas aquele meu esposo encardido, pastor, só eu sabe Deus como ele é. E meu filho é difícil o trabalho que ele dá. Aquele chefe, aquele funcionário, aquela pessoa. A gente olha ainda muito limitado para as pessoas. A gente vê quase com olhos de impossibilidade. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos olhar como elas vão ficar em Cristo. Você vai olhar aquelas pessoas com coração duro e vai falar assim, eu vejo essas pessoas cheias do Espírito Santo. Meu irmão, cria uma imagem na tua mente mesmo e começa a ver como que você vê o seu pai, sua mãe, seus familiares. Como é que você começa a enxergar eles, como eles vão ficar com o Senhor. Essa é o primeiro combustível para nos impulsionar as pessoas, vê-las espiritualmente falando, enxergar as suas necessidades. E agora, caminhando aqui, por último, toda carta precisa de um selo. Quem é esse selo? É o Espírito Santo. Não é você que vai fazer tudo, é o Espírito Santo que vai te usar. Você vai ser só uma pecinha, uma carta. A mensagem, ela é poderosa. A pastora Demar fala assim, a gente não precisa ensinar o leão como comer carne, porque ele pelo seu instinto vai e faz o que precisa ser feito. A palavra também, você só precisa proclamar. Quando você libera a palavra, ela vem e liberta, ela vem e cura, ela vem e transforma, ela vem e muda. Amém, queridos? E é por isso que nós temos o selo, que é o Espírito Santo em nós. Ele nos capacita. Essa mensagem, ela é tão poderosa que nos fez proclamadores de boas notícias. Você pode falar isso? Eu sou proclamador das boas notícias. Como diz em Isaías, no seu lugar, na sua vida não será mais um lugar de murmuração, não será um lugar de lamento, meu irmão, não será um lugar de seca. Deus te chamou para ser um proclamador de boas notícias, de esperança. É aquele elevador que você pega com o seu vizinho e fala, nossa, tá difícil tudo. Você fala, às vezes não dá num elevador, mas você fala, Senhor, me ajuda a pegar ela. Às vezes você começa a construir na tua mente, sabe, não fica concordando, o mundo já está caindo mesmo, mas aqueles que estão em Cristo, estão olhando para Cristo, estão sendo impulsionados pelo poder do Espírito, e junto com Ele, nós precisamos correr pela eternidade de todas as pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar por isso, irmãos, amém? Vamos ler juntos esses versículos? Profetiza isso. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra. Esteja, a tempo e fora de tempo. Ai, mas pastor, eu não orei hoje, como é que eu vou falar? A mensagem está em você, Jesus está em você. 1 Coríntios 9:22. 1, 2, 3 e... Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Que ele está dizendo, faça de tudo, mas não deixa nada te parar. Romanos 1,16. 1, 2, 3. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Sabe o que Deus vai fazer nessa manhã? Vou orar agora, esses próximos minutos. Deus vai começar a abrir algumas cartas que estavam fechadas, porque dentro de você talvez havia algumas coisas como vergonha, acusações,
Não estou preparado, não estou pronto, mas eu falei, a obra ela vai ser completa só quando Ele voltar, então vai agora. Decida por hoje, amém, irmão? Eu não sei o que te fez ficar como uma carta fechada, mas Jesus vai começar a abrir, essa mensagem vai ser espalhada. Gálatas 2:20, 1, 2, 3. Fui crucificado com Cristo. Assim, meu irmão, não é mais a minha vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto vivo neste corpo terreno pela fé, que me amou e se entregou por mim. Essa mensagem não é sobre você, mas ela inclui você, amém? Essa mensagem não é sobre você, mas ela inclui você. Porque a sua história sem Cristo era uma, agora com Cristo é diferente. Ela incluiu você nessa história eterna. Essa mensagem é sobre Cristo. É Ele que nos quer, é Ele que quer reconciliar todos, mas Ele vai usar a sua história para levar as pessoas a viver o seu propósito com Deus. Ele vai usar o seu testemunho. Vamos orar por isso nessa manhã, irmãos. Que nós falamos cartas vivas, carregamos a mensagem mais poderosa do universo em nossos corações. Essa mensagem é tão poderosa que nos faz enxergar todas as pessoas pela fé. E terceiro, essa mensagem é tão poderosa que nos fez proclamadores das boas notícias. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi a carta viva? Pastor Fernando trouxe aqui pessoas que nos encorajam, edificam. Agora eu quero perguntar: quem foi a carta viva na sua história? Aquela pessoa que, se não fosse ela te convidar com alegria, te fazer um convite, você não estaria aqui, você não teria sua vida transformada. Quem foi a carta viva na tua história? Essa é uma manhã para a gente reconhecer essas pessoas, amém, irmãos? Você não vai falar agora com elas, mas eu quero que você lembre delas. Talvez algumas, talvez se foram, mas você pode ser grato. Mas algumas estão entre nós aqui, ou talvez algumas você até perdeu o contato. Estão vivas, mas você perdeu o contato. Nós precisamos ser gratos pelas cartas vivas. Para quem você será a carta viva? Quero que você fique em pé nessa manhã. Eu quero cantar uma canção enquanto nós orarmos aqui. Uma canção que, quando o Senhor me deu essa canção, ela fala sobre uma nova geração. A nossa vida é sobre essa carta. A nossa vida é sobre essa mensagem. Eu não tenho outra, meu irmão. Eu posso usar essa mensagem como psicólogo, eu posso usar como advogado, eu posso usar da forma como Deus me colocou no lugar e de influência que Ele me deu, mas eu só tenho uma mensagem. Então, quando Deus me deu essa música, eu falo: Senhor, leva a sua igreja a ser uma canção que expressa o amor. Sabe, eu nunca vou, talvez, ir onde você vai. Eu nunca vou pisar, não vou entrar em lugares que você vai entrar. Eu não vou estar com pessoas que só você vai estar. E é isso que é ser esta carta. Quando olharmos por essas portas e sairmos hoje, eu não estou vendo uma igreja indo embora para voltar amanhã. Eu estou vendo um exército de cartas vivas saindo por aquelas portas para serem os proclamadores das boas notícias. Amém. Carnaval está matando muita gente pelo pecado, irmão, mas você tem mensagem de vida eterna para gente que poderia morrer, mas vai ter uma segunda chance. Aleluia. Essa primeira oração, eu quero que Deus escreva uma nova história para mim. Ele pode escrever essa nova história. Você precisa apenas abrir o seu coração. Como muitas novas histórias começaram, nós vamos ter um batismo lindo aqui. Nós vamos tirar muita gente do inferno em março aqui e povoar o céu. Vamos sim, novos discípulos, novas cartas que estão nascendo, novos filhos, sabe? Mas talvez você hoje esteja aqui, irmão, falando: não sei se eu estava pronto ou não. Não, querido, não é sobre isso. Deus morreu por você, Ele te ama. E Ele quer escrever uma nova história para você, para a tua casa, para a tua família. Ele tem uma palavra de esperança. Não perca essa oportunidade. Não perca. Não perca. Eu quero orar por você que hoje quer fazer essa oração primeira.
Deus vai escrever uma nova história para mim. E a segunda, eu quero que o Espírito Santo me batiza com compaixão. Pastor Samuca, eu sou sincero. Sabe que a resposta de Deus é para os sinceros, não para os que estão preparados, sabe? Não é sobre queimar, é sobre ser sincero para queimar. Eu estava distraído, eu não estava queimando por isso, de convidar. Eu não sei, algumas vezes eu perco o foco, me distraio, meus dias, meu trabalho. Jesus vai acender um novo fogo no teu coração. Não é um fogo de culto, mas é um fogo de uma chama eterna, que você vai cultivar para você ir. Eu quero que o Espírito Santo me batiza com compaixão. Quantos desejam isso nessa noite? Então eu quero primeiramente orar por você que quer que o Senhor escreva uma nova história. Levanta a sua mão onde você está. Quantos desejam uma nova história? Talvez você já entregou a sua vida para Jesus e você está num processo. Às vezes você fala: eu preciso me reconciliar minha fé. Mas talvez você nunca fez essa decisão. E hoje é o dia que Deus está te dando como presente fazer essa decisão, desse Cristo, dessa mensagem. Levanta a sua mão, você que deseja fazer essa oração, amém? Glória a Deus. Você pode, por gentileza, meu irmão, você pode sair do seu lugar um minutinho, vem aqui à frente. Você que está fazendo essa oração, saia do seu lugar. Vamos povoar aqui agora a plataforma. Vem aqui, você que quer fazer essa oração, fica desse lado aqui. Nós vamos orar, nós vamos declarar isso. Há pessoas que já estão conosco, mas estão reconhecendo: eu quero que o Senhor continue escrevendo. Eu preciso de uma fé renovada, uma fé que vai ser madura. Alguns estão orando por isso. Eu preciso de uma fé madura. Outros vão experimentar dessa fé hoje, iniciando essa fé. Estão fazendo a primeira vez essa decisão. E glória a Deus por isso, porque hoje é a festa nos céus. Deixa eu perguntar aqui na frente, de vocês, quem nunca tinha tomado essa decisão está tomando hoje? Louvado seja o nome de Jesus. Assim, de entregar a sua vida para Jesus. Levanta a mão. Olha aí, várias pessoas. Vou falar uma coisa, vou fazer um convite lindo para vocês. Vai começar hoje aqui, na vida de vocês, e vai se completar no batismo nas águas. O batismo não é para os prontos. O batismo é para aqueles que desejam viver uma nova história com Deus. É um ato público, vocês vão saber. Nós vamos dar informações sobre isso. Mas em março nós vamos celebrar o que Deus está fazendo hoje. Pastor, mas não precisava de um ano para decidir? Não. Precisa de um instante. Precisa de uma decisão. Deus vai escrever uma nova história. Quantos de vocês aqui estão aqui e não são batizados? Levanta a mão. Aí, ó. Levanta a mão. Glória a Deus. Deus vai escrever uma nova história para você, meu amigo. Viu? Ele quer ser um pai na tua vida. Ele está escrevendo hoje coisas que você passou na tua família. Ele está dizendo: você não está desamparado. Muitas vezes você se sentiu sozinho, sim ou não? Estava longe, por falta de referência. E Deus te trouxe aqui. Você tinha oportunidade de não estar aqui, inclusive. Esse carnaval ainda você ameaçou sair com pessoas. Mas o Senhor te trouxe nessa manhã para dizer que Ele vai escrever uma nova história para você. Você está encontrando a esperança aqui, meu amigo. Você está encontrando a esperança nesse lugar. Como é seu nome, meu amigo? Keirson. Deus abençoe, Keirson. Eu vi que você é craque aí, parece que jogava muita bola. Deus vai escrever uma nova história. Deus está te convidando para uma nova família aqui, ó, espiritual. Amém? Vamos orar por isso nessa manhã. Quero os irmãos, orem por eles agora. Vamos orar por isso. Levante as suas mãos, comece a orar por eles agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, por essas pessoas. Hoje, 2 de março de 2025, Deus está escrevendo uma nova história, uma nova história, uma nova história, uma nova história. Comece uma nova história nessas cartas vivas, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Obrigado pela nova história.
Obrigado, Jesus. Tua graça. Levante suas mãos onde você está. A eternidade está entrando no coração dessas pessoas. Quanta graça derramada neste lugar, Jesus. Oh, Senhor, você que quer fazer este compromisso com essa segunda oração, nós vamos cantar esse refrão e nós vamos orar em voz alta pedindo: Senhor, batiza-me com compaixão. Alguns filhos aqui que tinham desistido de sonhar com seus pais convertidos, o Senhor está dizendo: cartas vivas. Ele só está começando essa história na sua vida. Não desista dos seus pais. Pais, não desistam dos seus filhos. Eu lembrava de um primo que eu corri esses dias. Eu falei: Senhor, me dá meus primos, me dá pessoas na minha casa. Tem alguns que eu estou batalhando até hoje, irmãos, ainda não vi. Outros eu já vi. Mas eu não vou desistir de ninguém, porque Deus nos chamou com uma poderosa mensagem. Sabe, alguns amigos da escola, quando eu chorava, chegava em casa, falava de Jesus para eles, falava: ó o pastorzinho chegando aí, zoando, né? Chegava na minha casa, ficava na minha cama por horas chorando por eles. E eu quero profetizar que há pessoas que vão começar uma estação de lágrimas por pessoas aqui. Chorar como dores de parto, porque Deus vai te dar pessoas para a glória dele. E eu começava a chorar por eles durante muito tempo. Nós estamos no grupo de WhatsApp da escola. E alguns deles falavam assim: ô Samuca, com certeza você virou pastor, né? Falou: Samuca, olha, alguns falam assim que passaram por momentos da sua vida, que foram para as drogas, foram para tanto lugar. E dois deles que eram terríveis, eles se tornaram pastores. E eles falaram assim: eu lembrava das suas palavras, mas eu não tinha coragem de falar contigo, mas você sempre foi um exemplo na nossa sala. Louvado seja o nome de Jesus. Quero dizer que a palavra de Deus não vai voltar vazia. Levante suas mãos e vamos cantar: uma nova geração, disposta a se entregar por ti, de alma e coração. Deus abençoe todos vocês, todos vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. De amor, uma nova geração, disposta a se entregar de alma e coração. Lágrimas de amor por ti, Senhor. Quero que minha vida seja esta canção que expressa o teu amor. Quero que minha vida seja esta canção que expressa o teu amor. Eu quero que minha vida seja esta canção que expressa o teu amor. Eu quero que minha vida seja esta canção que expressa o teu amor. Seja esta canção que expressa o teu amor. Seja esta canção. Aleluia, Jesus. Esse um minutinho, tome a mão da pessoa que está do lado, 1 minuto, e ore pelas pessoas que você quer alcançar. Ore por eles.
Ore por eles, levanta a mão, levanta a sua voz, levanta as suas vozes. Peça para que Deus não só saia falando, peça para que o Espírito batiza você com compaixão. Talvez uma das coisas que a compaixão faz é nos levar ao arrependimento, dizendo: Espírito Santo, me perdoe porque eu não acreditei, porque eu desisti, ou parei, ou me esqueci. Batiza-me com compaixão por este mundo, pelas pessoas. Que privilégio, Senhor, que presente nós recebemos de Deus. Ah, Jesus, toda vergonha, todo medo, todo trauma do passado seja quebrado nesta manhã. Aviva-nos, Espírito Santo, com uma nova chama de amor por Ti. Leva-nos àqueles que estão, como Jesus dizia em Mateus, que estão ali, Pai, desesperançosos, ovelhas perdidas, sem esperança, como sem pastor. Como tantos aqui nessa manhã, Senhor, estão voltando para casa. Tua graça nos leve a eles, no nome de Jesus. Em nome de Jesus.